it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Voltamos para a parte B desse episódio, onde continuamos a falar de micros criados e produzidos na América do Norte, isso é, Estados Unidos e Canadá. No final dessa parte, um mix de composições do Press Play on Tape, que vocês vieram a conhecer na parte A. Então, continuemos a nossa conversa, continuemos a nossa viagem. Então, já que falamos no TRS Color, vamos falar rapidamente do Color também? Para fazer a alegria de alguns ouvintes nossos, tem de alguns que têm manifestado interesse no nosso podcast, gente que era usuário do TRS Color, que gosta do Color, né? Vamos fazer uma, fazer uma gracinha, falar do Coco. Você teve. Eu fui um. O clone também, o CP400. A gente pode falar um pouquinho do Coco, né? Color era uma arma rara. Ninguém usou o Motorola 6509 com chip que não fosse Color. Aliás, era basicamente integrada a Motorola. Tinha, sei lá, 300 chips da Motorola. Mantinha o nome TRS-80 Color Computer. O TRS-80 era mais para manter marketing, né? O nome que já estava marcado. Era um computador completamente diferente. Era um computador que tinha vídeo colorido. E totalmente incompatível com os outros modelos que eram os 80, e esse é o Motorola 6809E. O Color Computer, ele foi resposta da Tandy pro já citado Apple II, foi um grande sucesso, pro recém-lançado VIC 20, também da mesma época, e também do já citado Atari 400 e 800, que é de 79. Ele foi a resposta porque aí começaram a surgir máquinas com recursos, com gráficos coloridos, já com áudio, no caso do Atari pra frente, né? E vamos dizer, e o pessoal também já estava começando a ver que, além dos videogames, o computador já tinha recursos para rodar joguinhos. Então o pessoal, ou seja, era uma máquina bem mais família, bem mais produto de massa e menos voltado pro lado de financeiro, que é o que era a máquina menos árida. Exatamente. Coisa que o modelo 1, 2, 3 do TRS-80 era mais um lado mais financeiro. Ele não, um lado mais doméstico mesmo. Eu acho que o PC, por exemplo, só evoluiu como arquitetura quando começou a popularizar o monitor colorido, né? Por exemplo, o monitor colorido, e aí depois veio a reboca multimídia, tudo. Por quê? O computador, como falou bem o César, é uma máquina menos árida. Você vê um computador operar uma máquina que fosse monocromática, você só conseguia ver preto e branco na tela, ou preto e verde, e você tinha hoje, em um mundo tão colorido, o TRS Color, né, também conhecido como Coco, Color Computer, por favor, sem acentos circunflexos em nenhum dos dois O's, vale a pena lembrar, ele tinha 4 cores. Mas isso era um achado para ela, uma máquina com 4 cores. Curiosamente, o Coco também teve 3 modelos. Tem modelo 1, 2 e 3 também. Vamos começar a falar pelo modelo 1, foi lançado em julho de 1980, ao preço de $399. Já é mais barato do que os micros da década de 70, já está começando o início dos anos 80. Ele veio com 4K expansíveis e depois botaram 16K neles, mas ele já conseguia enxergar até 64K. Agora uma pergunta que fica, eu vi, por exemplo, que ele tinha dispositivo para porta para joystick, cassete. Será que o joystick dele era tão horrível quanto o joystick do clone brasileiro dele, do CP400, aquele joystick que você empurrava para um lado da alavanca, a alavanca não retornava para o meio? Olha só, aquilo ali realmente foi, a Prologica realmente copiou o conceito do controle dele, que era um controle analógico sem centro balanceado. Sim, é um joystick analógico muito antes de a gente falar em controle analógico em controles de videogames. Aquele controle foi feito não só para os jogos, como também para aplicações, tipo uma caneta ótica, um mouse era muito caro naquela época. Então eles fizeram um controle que servisse para também pintura, para aplicações gráficas. Como ele tinha já uma capacidade para fazer alguns desenhos e tudo mais, tinha um programa pintura até muito bom nele, era Colormate, se eu não me engano o nome, me corrijam por favor depois, leitores. E eu ouvintes. Ouvintes, né? Ouvintes, né, João? Ouvintes. E me corrija se eu tiver errado o nome.
que faz anos que eu não vejo esse programa de novo, ele era compatível com esse controle. E você tinha uma certa precisão em desenhar os pixels. Eu me lembro de um cara fazendo um olho em zoom com a perfeição. Arrisco a dizer que esse joystick era melhor até pra pintura do que pra jogo. Provavelmente, né? Porque eu já achei que no sem centro balanceado, acho que não tinha problema, não te corria o risco de você apertar, fazer o desenho, soltar e o risco voltar pro centro da tela, né? Mas isso pra jogo era um problema sério. Outra coisa também demônio. Que o Coco pegou dos seus rivais, principalmente os da Commodore e da Atari, era o fato de ter jogos em cartucho, como os videogames. Primeiro, eu me lembro sempre do Paperboy, que é um jogo que eu achava extremamente criativo para ele, que existiu depois em, sei lá, em quantas mil plataformas, e você deve ser capaz de encontrar uma versão dele em Flash em algum site por aí. Alguém deve ter feito o jogo do menino que entrega jornais. E acerta o jornal e quebra a janela do vizinho e perde ponto por isso. O Coco ele era famoso por ter muitas versões não oficiais de jogos saindo na plataforma em versões oficiais. Tinha sempre um Drazen Kong ou Popeye, escrito errado de propósito. Algumas vezes tinha até mais de uma versão do mesmo jogo. O Donkey Kong tinha 3 versões. Uma era até fiel à do arcade, tirando as cores, que tinha menos cores que do arcade, e as outras 2 eram uma porcaria. E tinha um Donkey Kong Jr. muito bom. O CP400, ou melhor, o TRS Color, né? É. Ele tinha uma outra coisa curiosa. É o fato do áudio dele. O áudio dele, ele era um DAC. E o resto era controlado pela CPU. A princípio, ele tinha um processo que lembrava até um pouco o PC Speaker do PC, só que pela saída da TV. Na prática, ele conseguia até fazer resultados até mais interessantes que o PC. Eu me lembro de músicas como dos jogos do Shock Trooper, ou uma coletânea de músicas de Star Wars e tudo mais, ele fazia até um som de órgão bem interessante. Isso é uma modulação interessante pra época. João, o que mais, pra gente passar, porque já tem muita máquina pra falar, então vamos... pincelada, mais alguma coisa a comentar do modelo 2 e do modelo 3, que você lembra de alguma coisa que vale a pena falar deles? Vamos lá, a primeira coisa é que o modelo 2 é que foi o modelo que o CP400 é baseado. Ele não é baseado no modelo 1. O modelo 1 tinha 4K e depois 16, e com a primeira versão do Basic dele. A versão do Coco 2 já era 16 e 64K, exatamente como o CP400 era. Outra coisa também, que o modelo 1 do Coco tinha o teclado exatamente igual ao do CP400, teclado, vamos dizer, com teclas não de borracha, teclas de plástico, mas separadas. E a 2 que tinha teclado profissional. Até isso a Prologica copiou. Agora, a aparência do Coco era mais, vamos dizer, robusta, mais Apple. Isso gerou um probleminha pra quem tinha CP400. Por causa que o CP400 tinha aquele layout, até bonitinho, mas tinha o problema da porta de expansão dele de cartucho, que além de ser uma dificuldade para conectar e desconectar os cartuchos, com um encaixe muito duro, você botar um periférico com interface de drive, já tinha algumas complicações. Muita gente chegava até a arrancar a porta do CP400 por causa disso. Nossa. No Coco era muito mais fácil, ficava atrás do micro e você conectava e desconectava facilmente. Foi mais uma frutebagem da Prologica, e você, como posso dizer, que não tinha no modelo americano, né? Só para terminar sobre o Coco, aqui o modelo 3, ele era bem mais desenvolvido, ao contrário do 2, que tinha, vamos dizer, era um ajuste fino, mais memória, uma versão do Basic melhor. O modelo 3 já tinha várias implementações, ele já foi lançado lá em 86, né? Tinha um chip gráfico melhor, tinha uma versão mais rápida do 6809, mais memória RAM, tinha versões de 128 até 512 de RAM, enfim, não como posso dizer, justamente, muita gente chamava ele de Super Coco por causa disso. Ele transcendia bastante as limitações da máquina, teve até vários programas e jogos muito bacanas, tem um sistema operacional pra ele sensacional, que agora eu esqueci o nome, depois eu fico devendo isso pro pessoal. Se eu lembrar, eu digo. Agora uma coisinha rapidinha que eu acho muito curioso nele, o processador dele não operava abaixo de 1 MHz, operava a 0,89 MHz. Assim, eu acho que é a máquina com o processador mais lerdo que eu já ouvi falar na minha vida. Olha, segundo falavam, até inclusive em revistas nacionais da época, apesar dele ser 0,89, na prática ele era mais rápido que o 6502, praticamente na mesma velocidade do Z80 com as arquiteturas dele. Já que a gente falou de 6502, vamos falar de quem? Atari?
Apple II, né? Ah, sim, o Apple II também. Pô, eu podia ter falado também da Commodore, né? Ah, é verdade, Commodore também. Não, é porque eu me lembrei da Apple, porque eu sempre lembro do 6502, assim, eu tive um affair, assim, com os Apple. Muitos anos atrás eu fiz um cursinho de informática, era Basic, COBOL e gráficos do Apple II. Então, eu cheguei a mexer com o Apple II, com gráficos do Apple II, cheguei a ter alguma coisa, mas na época eu já era bom rapaz, já conhecia o lado feliz da vida, usava MSX, já tinha o meu expert, então, sim, valeu para aprendizado em termos de metodologia, de lógica de programação, valeu para um diploma que hoje em dia não serve para mais nada, mas na época, mas assim, eu acho, o que me marcou do Apple, sempre lembrar do 6502 e lembrar do Apple II, e uma coisa que eu acho super bacana do Apple II, é que foi talvez de todas essas máquinas que surgiram na época, talvez tenha sido aqui em produção que durou mais. A produção começou em 77 e o Apple II na versão GS foi fabricado até 1992 ou 93, ou seja, ele durou 15 ou 16 anos. Para uma máquina de 8 bits no mercado feroz como tínhamos na época, era assustador. Apesar que eu vou dar um parênteses aqui, a Apple II GS não é mais de 8 bits, é 16. Tudo bem, o MSX Turbo R também não é 8 bits, é 16, mas é MSX. Então, Apple II, na uma forma é Apple II. O que ele tinha assim de marcar? Eu achei curioso assim, vendo dele. Era uma evolução do Apple I, primeiro que vinha com uma carcaça, vinha com um gabinete. Em termos de tecnologia não é grande coisa, mesmo processador, mesma velocidade. Tinha agora uma tela. Eles deram como posso dizer, várias melhorias na parte de display, né? Sim. Display, algumas coisas que eles fizeram alguns acertos na máquina, algumas necessidades que houveram, necessidade de expansor de slot. Então eles fizeram alguns acertos pro Apple II. Com 11 Integer Basic em ROM, 11 mesmo. Vinha com Integer Basic. Mas aí tem um detalhe, quer dizer, o Apple II também, ele, além do Integer Basic, que posso para quem usar, tinha o Apple Soft Basic. Isso fez uma tremenda diferença. O Apple Soft que era da Microsoft, certo? Isso, que era a Apple viu que esse negócio de fazer Basic não levava a nada, foi em quem fornecer Basic para literalmente todo mundo, que era a Microsoft. Basicamente, todo mundo usa o Basic da Microsoft nos seus computadores. Inclusive os TRS-80 e o Color que a gente acabou de citar aqui. Isso. Foi lá, licenciou, botou no Apple Soft, pronto. Apple Soft Basic. E aí foi com o Apple Soft Basic praticamente toda a era Apple II. Eu acho que uma coisa mais importante a se falar do Apple II, isso é muito importante mesmo, era sobre a arquitetura dele. Ele ainda ficou, ao contrário dos outros micros que surgiram depois dele, ele ainda ficou com um pezinho na parte do kit. Aí o pessoal, como assim? O Apple II não era fechado, já vinha prontinho para você usar? Mas ele tinha 8 slots de expansão nele, você podia colocar vários periféricos e melhorar ele a bel prazer. É um conceito que foi tão bom, mas tão bom, tal IBM PC copiou na cara dura, né? Não, e você podia comprar ele em forma de placa. Se você quisesse comprar a placa para montar o seu próprio gabinete, você podia comprar ele em forma de placa. Mas uma coisa que eu acho que marcou muito, fez o Apple II vender mais do que bolinho na feira, né? Vender mais do que água gelada no deserto, foi o VisiCalc. Isso é uma história curiosíssima, né? Que o Bob Frankerton e o Dan Bricklin, eu já esqueci o nome dele, quando eles desenvolveram o VisiCalc, era Visual Calculator, né? Essa é a ideia. Eles não registraram sobre deles a criação da planilha eletrônica, mas quando os escritórios de contabilidade, quando viram, eles trabalhavam com painéis grandes, que eram quadros negros para fazer as contas e botar as células, quando eles viram que eles podiam montar no computador e colocar fórmulas, colocar o resultado e outros dados atuais faziam o cálculo, escritórios de contabilidade inteiros compraram o Apple II, não sabiam nem para quê, mas eles queriam fazer aquilo, porque ia resolver um grande problema deles. O VisiCalc acabou transformando o Apple II num micro sério, porque até então... Mais do que isso, o VisiCalc foi a primeira entrada dos computadores no mundo em que eles não entravam, né? Você tinha um mainframe, os BIN e tal, as pequenas empresas ficavam perdidas no meio do caminho, não tinham, elas usavam papel. Com o VisiCalc, elas compravam o Apple II e podiam utilizar o VisiCalc para necessidades financeiras, de planilha, de contabilidade, sei lá, de qualquer coisa, precisasse usar uma planilha a um custo muito baixo, que você falava aí $500, $400 custava o Apple II. Exato. Apesar que no lançamento dele, ele custava $1.298, isso 77, né? E com 48K ele custava $2.638. Ele é infinitamente mais barato que o mainframe, mas ele não era baratinho. Não, mas mesmo assim, $1.200 estava muito
mais a mão de uma pequena empresa nos Estados Unidos no final dos anos 70 e início dos anos 80 do que, sei lá, você pega um PDP. 50 mil dólares? Né? 50 Naquela mil dólares. época, né? Você pega um mini mesmo, você não ia tirar menos de, sei lá, 10 mil dólares Exatamente. ou 2.200 dólares nos 48K, que era a versão que rodava o physical mais redonda, era uma coisa que o cara podia ter, tinha na mão, e isso foi uma revolução, porque o computador estava no mundo robista, foi para casa das pessoas e agora chegou nas pequenas empresas. Perfeitamente. Chegou na mão do microempresário. Chegou na mão do empresário e isso deu a Apple, inclusive, um bom dinheiro para continuar desenvolvendo a linha Apple II, né? A outra coisa que eu ia falar, que inclusive gerou uma rixa entre esse e outro micro que a gente vai falar, que é o Commodore PET, que é da mesma época, é que o fato que os dois travaram no começo dos anos 80 uma batalha pelo mercado educacional americano, porque ambos eram muito usados em escola. Até hoje, se você procurar algumas escolas americanas, você não encontra Apple II, nem que seja jogado. Até hoje você não encontra. Por um bom tempo, o pessoal comentando, falando que era possível você encontrar Apple II em escolas americanas, porque ele teve muito software desenvolvido, uma quantidade de software absurda, muita coisa passou por lá. Por exemplo, o clássico Wolfenstein 3D começou no Castle Wolfenstein do Apple II, que não era jogo, não era um estilo FPS, não era tiro em primeira pessoa, mas começou lá no Apple II, e vários outros jogos começaram pelo Apple II e tornou-se uma máquina que foi muito popular. Talvez devido a isso, computadores europeus tiveram uma dificuldade muito grande, europeus e japoneses, né, tiveram uma dificuldade muito grande em entrar no mercado americano, porque Essa tríade de Apple, Atari e Commodore, realmente ficava difícil a concorrência entrar. era muito difícil, né, qualquer um entrar. Você tinha outros menores, como a gente já falou, o Osborne, o Key Pro, e tinha outros que a gente Tinha a Tandy Radio Shack, que também tava lá no meio. Ou seja, o mercado americano, nos anos 70 e 80, era super concorrido. Era um mercado extremamente competitivo. E as pessoas tinham que estar sempre inovando. Você pega, por exemplo, o Apple IIe, que ele tá. Quando ele vem com 128K e quando ele vem com a expansão de 80 colunas, que aí permite a Apple rodar CPM com a placa de expansão e, portanto, a todo um acesso a uma biblioteca de softwares comerciais que estava florescendo para CPM. Vamos falar em CPM em algum momento lá na frente. Isso está muito claro. Ela acabou sendo obrigada a inovar de uma maneira muito radical para poder manter o preço dela. Porque os concorrentes foram, pega 80, 84, praticamente lançamento novo cada 6 meses. Pois é, a Commodore e a Atari, inclusive, faziam lançamentos até da base quase kamikaze de ser. Lançavam muitos micros e pra ver, lançavam 10 linhas de micro pra ver se duas ali sobreviviam. Então, assim, eu acho que o que teve de variação do Apple II, que eu me lembro? O Apple II, o II Plus, o IIe, o IIc e o IIgs. Falei certo? Acho que eu listei todos, né? Além do obscuro Apple III. Sim, além do Apple III, né? Falando do Apple II... Mas o Apple III era basicamente um micro completamente diferente do Apple II. E que não fez sucesso algum, né? Eu acho que ele só tinha em comum, acho que o 6502, se eu estou enganado, não? Acho que era só isso. De resto ele não tinha nada a ver. Era paulada na cabeça, completamente diferente, e a Apple atrasou, assim, a Apple tentou montar um computador para o mercado corporativo, o mercado corporativo queria, mas atrasou, teve problema de projeto, e aí acabou afundando. Isso. Foi o primeiro... Engraçado que algumas coisas que o Apple III tinha, como posso dizer, de interessante, foram implementadas nas versões posteriores do Apple II. Como, por exemplo, o fato de ser 128K, que depois da morte do Apple III, no Apple IIe foi implementado nele. A curiosidade que eu falar do Apple III é o sistema OS dele, que se chamava Apple SOS, que é OS. Obviamente que na época devia rolar muitas piadinhas. Assim, o Apple II a gente teve, como eu falei, o II, o II Plus, que tinha uma expansão em termos de memória, basicamente. O IIe que era capaz de ter mais quantidade de memória. E o processador já era o 65C02. Você tinha o Apple IIc, que era o mais portátil, que era o baixinho, né? Ele era o fininho, baixinho, mais portátil, transportável. E o IIgs, que já era um micro de 8 bits, de 16 bits, desculpa. Né? Que era mais Mac do que Apple. Que o Apple, o IIc, já vinha com drive de disquete embutido. Vale lembrar
que numa conversa com o quarto elemento desse podcast, ele me passou um link muito curioso. Existe uma seção no site da Apple que contém software para o Apple II GS disponível para download. E olha que ele parou de ser produzido em 1992, ou seja, 17 anos atrás a contar a data dessa gravação. É mole? Vamos colocar o link no show notes desse episódio. Olha, Ricardo, eu devo discordar sobre ele ser mais Apple, porque ele não usava o 68000, ele usava o 65816, que era um processador que tinha retrocompatibilidade com o 6502, apesar de ser 16 bits. Esse processador foi usado, o clone dele feito pela Ricoh, no Super Nintendo. Você tinha a ideia de basicamente usar essa ideia de usar processador com retrocompatibilidade, não é, pelo visto, nenhuma novidade quando a gente vê isso, olha os micros japoneses e vê o MSX Turbo R, né? O negócio de usar um processador com um retro, né? Não é nenhuma novidade. Acho que a gente pode deixar pra falar de Apple II, a gente vai ter que falar um episódio sobre Apple II, tem muita história pra contar de Apple. Cada empresa que a gente vai abordar aqui, todas elas vão ser abordadas em separados. Apple, Commodore, a Tandy Radio Shack, a Atari, vão ter os seus episódios em separados, porque é muita coisa pra contar, porque essas empresas fizeram muitos micros. Aliás, a Ricoh, se a gente fosse ser bem chato, a gente teria que fazer um episódio, de episódios falando de Atari e Commodore, que a história das duas se juntam. Com certeza. Então nós vamos... Assim, acabaram se tornando nêmesis uma da outra em algum momento dos anos 80. Isso. Então, caro ouvinte, nós ainda vamos voltar mais para falar dessas empresas que tanto fizeram a alegria de vários usuários no mundo todo, americanas dos anos 80. Mas enfim, já que a gente falou de Atari, vamos falar da Atari logo? Vamos falar da Atari. Falar de Atari logo, né? Atari a gente lembra mais de cara de videogame, né? Eu, pelo menos, sempre relaciono a Atari ao videogame, mas a Atari... O famoso 2600. Só que em 1979, a Atari resolveu entrar no mundo dos computadores. E fez até a adição com o pé direito, porque lançou a linha Atari 400 e 800, que eram máquinas à frente do seu tempo. Elas são à frente do seu tempo por vários motivos. Tinha um teclado horroroso, né? Diga-se de passagem. O 400, sim. O 800, não. Você é suspeito, você tem um 800? Não, eu tenho 800 XL. Que é depois não vou dizer que você não tenha tanto, você não seja tão errado assim, mas vamos lá. Lançado em novembro de 79, ao preço de $550, o Atari 800 também usava o famoso 6502 da Most Technology. E tinha 48K de memória expansível até 48. Aí o pessoal vai perguntar, poxa, mas o que é isso aí demais se o Apple já tem isso e outros computadores têm isso? É o modo gráfico dele. O Atari 400, eu acho que a primeira máquina que eu vi a ter 128 cores de paleta. Isso era uma coisa espantosa pra época. 128 cores de paleta. Foi o primeiro micro a ter uma resolução de 320 por 190. Tu não usava 128 cores nessa resolução, mas já é outro espanto. Além de ter um processador de áudio dedicado com 3 canais de som. Some-se isso ao fato também dele ter já saída de TV nativa, muito desses micros em primeiras versões. Não tô falando do Terce Color, porque ele já é mais novo e já tem isso. Mas, por exemplo, no caso do Apple II, primeiras versões não tinham saída para a TV de vídeo nativa, no Apple II, no caso. Fazer umas certas gambiarras. E o Atari já tinha. Outra coisa também, assim como o Color, de usar uma entrada para cartuchos. Isso era curioso. Muita coisa a Atari realmente fez baseando em videogame. Outra coisa legal que a gente já... Observação, o cartucho era uma maneira rápida de você colocar um produto no mercado, seja era um jogo, seja ele um aplicativo qualquer, e carregava muito mais rápido do que a alternativa, que era o cassete ou o disco. Lembrando que o disco, que apesar o disco era caro demais, o apesar cassete... de serem eventos na época, eram caro demais. E o cassete, bem, eu já tive crise nervosa de querer tacar isso no telhado, de tão lento. Eu acho que todo mundo que ouve esse podcast, ou pelo menos uma grande massa, tem uma história dessa de querer espancar o cara que, desde o dia, o Magnetismo podia gravar até quando lá que disse, pode ser gravado esse fita cassete. Então... Não, sem sombra de dúvida. E tinha mais uma coisa. E tinha mais uma coisa que eu acho que o cartucho propiciava. Tornava mais difícil a pirataria. Exato, já ia falar esse pequeno grande detalhe.
É claro que provavelmente começou a surgir o pessoal querendo fazer software comercial e também começou a surgir os espertinhos querendo copiá-los, porque a cópia de fita cassete é bem simples. Bote num som que tem 2 decks de fita e pronto. Você já tem cópia instantâneas. Quem atira a primeira pedra, quem nunca fez isso? Eu cansei de ter isso. Meu pai tinha dois tape decks, eu copiava a fita assim. Cansei de fazer isso. Outra coisa que o Atari tinha de curioso é que o fato que ele tinha 4 portas para controle. Enquanto no Apple, pra joystick, enquanto no Apple você tinha que comprar uma placa para ir e no Color Computer só vinha 2, por exemplo, e no VIC-20 idem, na Atari você tinha 4 portas. E pasmem, as 4 portas eram obviamente compatíveis com a Atari 2600, o videogame que a essa altura estava no seu auge. O 79 ele estava no auge do Atari. 79 foi o lançamento do Space Invaders, que saiu também pro Atari, que foi o primeiro grande estouro do videogame, né? Depois veio Asteroids e outros, aí até 84, com o crack dos videogames, com a quebra do mercado, foi o... 83, 84, né, a quebra. A velha história da... É a velha história da Atari enterrando caixotes cheios de cartuchos do ET, né? Enterrando no deserto. Num dos desertos norte-americanos. No Vale da Morte e em outros lugares mais remotos. Há quem diga que ainda tem desses cartuchos funcionais, né? Não é possível encontrar esses cartuchos, botar num Atari e funciona. Mas, assim, aliás, o Atari 400-800, ele tinha também essa outra vantagem, graças à marca Atari, do tipo, se você fosse um tarado por videogame e ao mesmo tempo quisesse um computador, o Atari tinha todos os grandes clássicos do Atari antes mesmo da concorrência. Missile Pac-Man, Donkey Kong, Missile Commando, Defender, Centipede, Star Raiders, Asteroids e aí vai. Tudo isso era no Atari. Qual deles que era compatível? Agora uma pergunta, João. Qual deles que era compatível com os jogos do Atari 2600? Não tinha um dos computadores da própria Atari que você poderia pegar um cartucho e o 2600 nenhum. Eram computadores Atari de 8 bits com séries de videogame mais novas. No caso, 700 e a linha XS, se eu não me engano. Tá, entendi. Que a gente vai falar mais tarde deles. Mas esse aqui, inclusive, eu vou falar uma coisa. Mais outra curiosidade: o hardware desses computadores, além de ter sido, vamos dizer, só feito upgrades, toda a linha Atari 8 bits é upgrade uma da outra, ele não é exatamente um micro novo, ele tem o fato também do Atari 5200 também ter sido base, hardware ter sido dessa linha de computadores. Porém, o videogame, o Atari 5200, aquele que não vende, aquele que o transformador pesava mais do que o videogame. Isso. Mas apesar disso, os jogos não eram compatíveis. A entrada de cartucho era totalmente diferente. Sim, a Atari fazendo a delas e pagando por isso mais tarde. Aí agora, a maior curiosidade sobre o Atari 400-800, que é essa linha de computador que realmente está à frente do tempo, tem um bom motivo. Existia um engenheiro que trabalhava, foi nesse time de desenvolvimento, um dos engenheiros-chefes, que se chamava Jay Miner. Nada mais nada menos do que o cara que depois fez o Amiga. Aliás, esse troca-troca de funcionários Atari e Commodore, vão se acostumando que aqui na retrocomputaria vocês vão ver muita gente ouvir falar isso. Troca-troca da Atari e Commodore. Aliás, vai começar daqui a pouco. Vai começar daqui a pouco. Daqui a pouco começa as histórias. Daqui a pouco a gente vai começar a falar da Commodore e a gente vai começar a falar dos troca-trocas arranca-rabos entre essas duas empresas. Até antecipar um pouquinho o Commodore. Isso. Que a Atari lançou o 1200XL, que era simplesmente um avanço em cima das linhas 400 e 800, aproveitando que uma série de coisas ocorreram a favor nos anos 80, o preço da memória caiu, avanços na produção dos microprocessadores, etc. Em 83, Tramiel... Bate na madeira pra falar esse nome, né? Jack Tramiel, aquele sujeito legal. Peraí, rapidinho. Peraí. Jack Tramiel. Pronto. 3 batidas na madeira. Jack Tramiel, que tinha perdido a guerra das calculadoras, originalmente o Commodore era uma empresa de calculadoras, para a Texas Instruments, resolveu ir à forra nos computadores. Começou a criar uma guerra de preços para atingir a Texas. Tem 99.4, vamos falar que era basicamente um computador que tinha nada a ver com o que a gente falou e vai falar até falar dele, mas enfim, todo mundo acabou entrando nessa guerra. A Apple conseguiu se manter afastada, mas a Atari acabou sendo movida de cabeça. Inclusive até a Tandy Radio Shack entrou nessa ronda também. Isso. A junção de guerra de preços dos computadores e crash dos videogames 83
Warner, que era a dona da Apple, da Atari, Da Atari, é. da Atari, chegou à conclusão de que tá na hora de eu sair desse mercado de computadores. Né? Vendeu A Atari. a Atari. Ele, na verdade, a Atari naquela época fazia também arcade, separou o arcade, ficou com ela, vendeu todo o resto. A Tremel que tinha tomado um golpe da Commodore e tinha sido saído da Commodore. Assim, ele delicadamente foi removido assim do quadro de funcionários, né? Com uma ferramenta muito comum, muito prática para remover funcionários, um pé na bunda. Isso. Tomou aquele pé na bunda. Ou seja, Ele foi pé na bundeado, né? Estilo Capitão Nascimento, pede pra sair e tomar pra Pegou pescoçar. o dinheiro, foi na Warner, comprou a Apple, Atari. Vai ter gente me matando porque eu disse que o Jack Tramiel comprou a Apple, mas enfim. Vai ter gente se matando. Vai ter gente se matando. Não, é Atari, minha gente. E chegou no estilo Jack Tramiel de fazer negócio. A frase dele era "Business is war". Nossa. Né? Nossa. E o que ele fez? Pegou as tentativas da Atari de se manter vivas na guerra, que foram o 600 e 800 XL, isso, né? Que são versões melhoradas do Atari 400 e 800, só com gabinete do 1200 XL. Aliás, fez um repackaging, botou a cara do Atari ST, que era o flagship da empresa na época. Quando a gente chegar nos 16 bits, vai ter uma história, não acaba nunca. Pegou e lançou como 65XE. Fez algumas alterações, subiu ali e tal, lançou o 130XE. Conseguiu o objetivo de manter a empresa funcionando. E a linha de 8 bits da Atari. A linha de 8 bits da Atari. Tentou lançar videogame a partir do XE. Qual foi o videogame que eles tentaram? XEGS, Game System. Exatamente. O Game System, tá. XE Game System. É esse que é compatível com o computador. Sem o Basic, né, e você só podia botar um cartucho. E quando ali pelo meio dos anos 80, a Nintendo ressuscitou o mercado de videogame que tinha sido extinto. Foi. Né, em 83. O Famicom, o Famicom chega nos Estados Unidos em 85, se eu não me engano, né? Mas ele só começa a ter uma presença mais forte no mercado em 88, 89. Eles comeram pelas beiradas durante muito tempo. Uma coisa que o Japão nunca teve o crash de videogames ao contrário dos Estados Unidos. A Nintendo veio com todas as vantagens do mundo pra lá. Aliás, vamos botar que você já virou off, por causa que, apesar de falar do Atari, a gente tá começando a falar de videogame, só um off. A Nintendo, antes de entrar no mercado americano, ela ofereceu pra Atari a distribuição do NES, do Nintendo 8-bit. A Atari disse não. E o resto foi história. E o resto foi estupidez, né? Mais uma da série. Por que eu cometi essa burrada? Da série, por que o Tramiel é tão odiado? Não, Aí tá coisa importante pro leitor que não tá acostumado. Ouvinte. Tá difícil hoje, tá tudo bem. Tá andando. Assim, nos anos 80, esses dois mercados de computadores e de videogames, eles estavam muito Atrelados. Muito atrelados, havia uma teia, havia uma concorrência muito forte até porque eram basicamente muito parecidos, tecnicamente falando. Principalmente nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente falou de videogame, sim, era importante. Crash, a guerra de preço da Commodore acabou trazendo o patamar do preço de videogame. Computadores que faziam tudo que o videogame fazia e ainda rodava aplicações. Não era programável, né? Programável e por aí vai, quer dizer, vai e volta, é natural, mas enfim, já que a gente falou de Tramiel. E deixa eu só comentar uma coisa outra curiosidade sobre a linha Atari, no caso da linha XL. O Atari 1200 XL foi copiado pela Microdigital. Computador? Não, o computador não foi copiado, que usava vários chips custom, não eram os chips que vocês encontram na linha. João, então, como se fosse uma dificuldade, né? O pessoal no Brasil copiar um chip customizado. Mas no caso da Microdigital, eles não quiseram se dar o trabalho. Porém, a carcaça foi usada num tal de TK2000. A maçã podre. A maçã cortada ao meio, segundo as revistas. Maçã furada. Uma coisa importante, a linha de 8 bits da Apple, ela era fortemente calcada em chips customizados. Você tinha o 6502? Tinha, mas o resto era tudo customizado. Você quis dizer da Atari, né? O Atari. Aquele bando de coisa Poké, Zia, Gia e por aí vai. O Antic. O Antic. Os chips que cá entre nós foram uma coisa que também a Commodore utilizou. A Commodore também utilizou dessa coisa de usar vários chips dedicados. Mas não era no
nível que a Atari usou. Ah, sim, não. Basicamente, a única coisa que você comprava no mercado, que ele comprava no mercado era o 6502. Não, você tinha no mercado era 65. Basicamente era, se for para 6502 e 80. Era o que você tinha. 6502 e 80. O resto era o resto. Era o Tercicola correndo por fora com 6809E, né? Não, o TRS Color e algumas outras plataformas mais específicas, né? Rodando com alguns processadores, algumas variações. Mas o que você tinha, o grosso era a briga entre 6502 e os 80. Já que você já que a gente tá falando de tanto da Commodore, então, que vem Commodore, né? E, para fechar essa parte, mais músicas do Press Play on Tape. Essa banda compilou 2 CDs, o Loading Ready Run e o Run Stop Restore. Ambos são gravações de estúdio ao vivo de músicas executadas pela banda, e o que teremos serão trechos de 30 segundos de cada música disponibilizada no site da mesma. Então, na ordem, ouviremos as versões para Arkanoid, Auf Wiedersehen Monty, Commando, Ghosts and Goblins e, para fechar, Tiger Mission. Pra quem não conhece, só para lembrar, Arkanoid, clássico jogo de paredão da Atari, com versões para todas as plataformas possíveis e imagináveis. Auf Wiedersehen Monty, conhecidíssimo jogo de plataforma inglês criado pela Gremlin Graphics em 1987, também para várias plataformas. Commando, conhecido jogo de tiro criado pela Capcom com a Data East. Ghosts and Goblins, aquele jogo de plataforma da Capcom que todo mundo lembra porque o personagem principal, quando perde a armadura, fica correndo de cuecas fugindo dos zumbis. E Tiger Mission, mais um jogo de tiro, só que com helicópteros, de 1987. Mais músicas e vídeos nos links que estão na ficha técnica desse episódio. Curtam o som e nos vemos na parte C desse episódio. Até mais! Keep it